documentário histórico do primeiro lustro de organização da primeira Igreja Batista de Mesquita, correspondendo o período de 22 de março de 1942 a 21 de março de 1947. O quinto distrito do município de Nova Iguaçu, denominado Mesquita, banhado por fartos mananciais de águas claras que desciam da Serra do Jericinó e formavam belíssimas cachoeiras e que alimentavam ricas florestas, recebeu a verdadeira água da vida quando um grupo de 27 irmãos, provenientes das igrejas de Nilópolis e de Nova Iguaçu, se organizaram como Igreja Batista de Mesquita, a convite da atual Primeira Igreja Batista de Nilópolis. Naquela ocasião, 117 pessoas representaram igrejas da Convenção Fluminense, da Capital Federal, Rio de Janeiro de então, e de São Paulo. O culto foi presidido pelo pastor Paulo Porter, missionário americano, que era pastor da Igreja Batista de Nilópolis e diretor do Colégio Batista do Rio de Janeiro. Participaram do concílio de organização da Novel Igreja, além do pastor Paulo Porter, mais 7 pastores de renome na denominação. A igreja, que se reunia na Rua da Verdade, teve também sede na Rua Alice e na Rua Baronesa de Mesquita, antes de chegar na Rua Paraná. O primeiro pastor da igreja foi José Basílio de Souza, que, acompanhado de sua esposa, irmã Mercedes de Souza, fundou o primeiro colégio com orientação evangélica no centro de Mesquita, o Instituto Rosendo Martins, que agregava filhos de crentes de diversas denominações e de outras religiões também. A primeira pessoa a dar profissão de fé foi Benigna Pereira, de 17 anos, solteira, sabe ler e escrever, mora em Mesquita, como registrado em ata. Deus estava dirigindo essa história e os frutos começaram a surgir. Nesta época, foi criada a oferta da noite de vigília, direcionada ao Fundo de Recursos para a construção do templo. O sonho já tomava corpo. Na sessão de fevereiro de 1943, ao planejarem o culto do primeiro aniversário da igreja, o orador convidado foi nada menos que A.B. Christie. Naquele ano, a igreja contribuiu com 10 cruzeiros por mês para missões nacionais, nossa primeira grande oferta. Em 28 de março de 1944, o pastor José Basílio deixou o pastorado da igreja e no mês seguinte votaram convidar o pastor Antônio Rodrigues Bermudes para pastoreá-la, o que ele aceitou. Como no tempo dos apóstolos, a Igreja de Jesus Cristo em Mesquita seguia crescendo e se estruturando. Os irmãos participavam ativa e ardorosamente, no sentido de organizar a igreja, comprar um mobiliário e o que era necessário para que o templo fosse digno da presença de Deus e confortável para a congregação. E a igreja colaborava com orfanato, com a junta executiva, com a junta de beneficência, ajudava os pobres, tinha 3 pontos de pregação, enviava representantes à associação, à Convenção Fluminense. Ah, irmãos, como é bom ver o agir de Deus nos primórdios da nossa igreja.
E agora já até se fazia culto de Natal como uma festa, com saquinhos de brindes para as crianças. Em 1944, o primeiro seminarista da igreja é recomendado ao Seminário Betel, Alberto Evangelista Mariano Pereira. E a cada ano, por ocasião do aniversário, a igreja promovia uma série de conferências, antecipada por uma semana de oração. As organizações bombavam. Já tinham sido criadas Sociedade de Senhoras, Sociedade de Moças, Sociedade de Homens, Sociedade Juvenil, EBD. A EBD começou até a estudar o manual, havia diretor de estudos bíblicos, surgiu a União de Intermediários, hoje adolescentes. Começou uma EBD no ponto de pregação do quilômetro 32 e o ponto de pregação passou à congregação. A igreja se expandia, alcançava crentes de outras cidades. Os filhos dos irmãos começaram a dar profissão de fé. Os outros frutos começaram a aparecer. A igreja agora já começava a imprimir seu boletim. O livro da tesouraria era analisado anualmente, como se faz hoje. Surge então a igreja do quilômetro 32. Em 13 de novembro de 1946, o pastor Bermudes recebeu autorização da igreja para tratar da planta desse templo e da licença da prefeitura de Mesquita para iniciar a construção. Louvado seja Deus! É linda a nossa história. Começaram as comilanças. As senhoras foram convidadas a fazer doces e café para a noite de vigília. 5 anos de história. Em dezembro de 46, o fundo para a construção do templo já era de 17.674 cruzeiros. O orçamento para o ano de 47 era de 60 mil cruzeiros e o alvo era 60 batismos. Em janeiro de 47 foram eleitos os primeiros diáconos, à exceção do irmão Camilo Mariano, que fora eleito em período de urgência logo após a fundação da igreja. Os novos diáconos foram consagrados em 22 de março de 1947. Verdadeiramente, a Igreja de Cristo permanece. Hoje somos 24 igrejas batistas no município de Mesquita. E a igreja fundada naquele dia, agora como Primeira Igreja Batista de Mesquita, aqui estamos, neste aprazível templo, com todo o conforto, adorando ao nosso Deus, merecedor de toda a honra, porque irmãos no passado não tiveram medo, mas com poder, amor, equilíbrio e ousadia, se dirigiram a marchar por amor ao Evangelho de Jesus e aos perdidos. Cumprem-se as palavras de Jesus a Pedro, registradas no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versos 17 e 18. Então Jesus lhe afirmou: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que se levantem novos Camilo e Admistre Mariano, Arquiminha Pereira, Rufina Costa, Antenor Sotero, irmão Honório e Clara Araújo, Luiz Leal, Maura Santos, Alice Araújo, Itamar Rangel, Otávio Galvão, Elias e Benedita Mendes, avós de Lidiane Mendes e pais da irmã Eunice Mendes, Antídio e Clarice, pais do irmão Ezequiel Coutinho, Alcides e Capitulina, avós de Dorcas, Drusila e Adalgisa, e tantos outros, para que, através desta igreja, o Evangelho de Jesus Cristo seja pregado até os confins da terra.
e que para isto o Senhor nos abençoe. Amém.